Fala, nação rubro-negra! O Flamengo em Foco tá no ar trazendo mais um vídeo cheio de informações exclusivas e novidades quentíssimas do Mengão. Antes de começar, já mete o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso ajuda demais e garante que você não perca nenhum lance, nenhuma bomba e nenhuma atualização do mais querido. Agora bora direto para as notícias. O vídeo que circula entre torcedores e jornalistas esportivos revela muito mais do que simples imagens de comemoração ou recuperação. Ele mostra a face de um atleta que se recusa a aceitar o destino imposto pela condição física e que transforma cada segundo de dor em combustível para lutar contra o tempo, contra as previsões médicas e contra os limites do próprio corpo, numa demonstração rara de compromisso emocional com um clube que carrega não apenas no peito da camisa, mas nas fibras mais profundas da própria história pessoal. Há pouco mais de 10 dias, quando o silêncio dominava os bastidores e poucos compreendiam a gravidade do problema, uma lesão muscular na coxa esquerda interrompia momentaneamente o caminho de um jogador que já vinha superando obstáculos físicos em sequência, obrigando-o a assistir, impotente, a uma das partidas mais decisivas do calendário sul-americano, precisamente a grande final continental, um momento que normalmente representa o auge para qualquer atleta profissional, mas que para ele se transformou em um teste de força mental absoluta. O mais intrigante em toda essa situação não foi apenas o diagnóstico inicial, mas sim a reação imediata depois dele, pois mesmo informado de que seu retorno estava previsto apenas para o ano de 2026, ele manteve acesa uma centelha de esperança quase impossível, declarando publicamente que faria todo o esforço imaginável para estar presente em um dos torneios mais simbólicos da história do futebol mundial, a Copa Intercontinental, marcada para acontecer em Doha. Essa decisão, longe de ser apenas uma frase de efeito, revelou um comportamento incomum em tempos em que muitos se acomodam às recomendações conservadoras, pois ele optou por desafiar as estatísticas e mergulhar em um processo intenso de recuperação, guiado por profissionais, mas principalmente impulsionado pela própria vontade de voltar a vestir a camisa rubro-negra nos palcos mais grandiosos do planeta. Antes mesmo desse episódio muscular, ele já vinha enfrentando uma recuperação delicada de uma fratura no braço direito, sofrida em uma etapa anterior da mesma competição continental, durante um confronto eletrizante contra uma equipe argentina, e que, apesar de já apresentar sinais de consolidação óssea, ainda exigia cautela extrema, o que torna sua persistência ainda mais impressionante, ao mesmo tempo, arriscada. A nova lesão surgiu justamente quando ele retomava atividades com bola em um treino restrito, um momento que deveria representar esperança, mas que acabou transformando-se em novo ponto de interrogação em sua trajetória recente, levando o departamento médico a adotar protocolos ainda mais rigorosos e controlados em relação a qualquer tentativa de retorno precoce. Mesmo diante dessa realidade desafiadora, o jogador recusou-se a desaparecer nos bastidores e escolheu manter-se presente, tanto física quanto emocionalmente, junto ao restante do elenco, acompanhando treinos, reuniões e concentrações, buscando oferecer apoio psicológico, palavras de incentivo e, principalmente, uma presença simbólica que representasse a continuidade da luta coletiva. Durante as celebrações do título, em plena região central da cidade maravilhosa, em cima de um trio elétrico cercado por milhares de pessoas, foi possível ver não apenas um atleta comemorando, mas um torcedor genuíno revivendo memórias de infância, conduzindo cânticos, entoando músicas conhecidas e unindo vozes como se estivesse novamente nas arquibancadas, agora com a diferença de que fazia parte diretamente da história que sempre sonhou em escrever. A emoção tomou conta de suas palavras, pois ao falar sobre sua relação com o clube, ele não utilizou frases prontas nem discursos ensaiados, mas sim declarações profundas sobre pertencimento, legado, família e fé, reforçando que aquela conexão transcende contratos e títulos, sendo fruto de uma ligação construída ao longo de toda uma vida dedicada à paixão pelo futebol e pelo manto sagrado. Ele relatou que, mesmo sem poder pisar no gramado durante a decisão, seu coração pulsava no mesmo ritmo dos companheiros que lutavam em campo, que cada lance era sentido como se estivesse sendo vivido por suas próprias pernas, e que a ansiedade daquele momento era até mais cruel do que enfrentar fisicamente o adversário, pois não havia a possibilidade de interferir diretamente no desfecho do jogo. Apesar disso, ele jamais demonstrou dúvida quanto ao desfecho positivo do confronto, expressando confiança absoluta no elenco, nas decisões da comissão técnica e na força coletiva que havia sido construída ao longo de toda a campanha.
Uma confiança que se mostrou plenamente justificada quando o apito final confirmou mais uma conquista histórica. Sua participação fora das quatro linhas, portanto, não foi secundária, pois ele tornou-se uma espécie de elo invisível entre arquibancada e vestiário, um símbolo de resistência e devoção que fortaleceu ainda mais o espírito do grupo nos momentos mais decisivos. A cada novo dia, o processo de recuperação segue acompanhado com cautela extrema, envolvendo sessões prolongadas de tratamento, exercícios monitorados, atenção constante à resposta muscular e uma disciplina quase militar, algo que exige não apenas força física, mas também um controle mental acima da média. O que realmente transforma essa história em algo especial é o fato de que, mesmo estando limitado temporariamente, ele se recusa a pensar como alguém derrotado pelas circunstâncias, mantendo uma mentalidade positiva que contagia quem está ao seu redor, fazendo dele uma referência dentro e fora das quatro linhas. Enquanto o calendário avança e a expectativa pela competição internacional cresce, cresce também a curiosidade sobre até onde sua determinação poderá levá-lo, se será possível romper as previsões médicas, encurtar prazos e protagonizar mais um capítulo improvável em sua trajetória profissional. A comissão técnica, por sua vez, mantém uma postura equilibrada entre o otimismo do jogador e a responsabilidade de preservar sua saúde a longo prazo, criando um ambiente de diálogo constante, onde decisão nenhuma é tomada sem análise detalhada de cada cenário possível. Fala, nação rubro-negra! Antes de seguir com as notícias, aproveita e se inscreve no Flamengo em Foco e já deixa aquele like que fortalece demais. Assim você fica por dentro de tudo que rola no Mengão, em primeira mão e sem perder nada. Agora bora continuar com as novidades. Há pouco mais de 10 dias, quando o silêncio dominava os bastidores e poucos compreendiam a gravidade do problema, uma lesão muscular na coxa esquerda interrompia momentaneamente o caminho de um jogador que já vinha superando obstáculos físicos em sequência, obrigando-o a assistir, impotente, a uma das partidas mais decisivas do calendário sul-americano, precisamente a grande final continental, um momento que normalmente representa o auge para qualquer atleta profissional, mas que para ele se transformou em um teste de força mental absoluta. O mais intrigante em toda essa situação não foi apenas o diagnóstico inicial, mas sim a reação imediata depois dele, pois mesmo informado de que seu retorno estava previsto apenas para o ano de 2026, ele manteve acesa uma centelha de esperança quase impossível, declarando publicamente que faria todo o esforço imaginável para estar presente em um dos torneios mais simbólicos da história do futebol mundial, a Copa Intercontinental, marcada para acontecer em Doha. Essa decisão, longe de ser apenas uma frase de efeito, revelou um comportamento incomum em tempos em que muitos se acomodam às recomendações conservadoras, pois ele optou por desafiar as estatísticas e mergulhar em um processo intenso de recuperação, guiado por profissionais, mas principalmente impulsionado pela própria vontade de voltar a vestir a camisa rubro-negra nos palcos mais grandiosos do planeta. Antes mesmo desse episódio muscular, ele já vinha enfrentando uma recuperação delicada de uma fratura no braço direito, sofrida em uma etapa anterior da mesma competição continental, durante um confronto eletrizante contra uma equipe argentina, e que, apesar de já apresentar sinais de consolidação óssea, ainda exigia cautela extrema, o que torna sua persistência ainda mais impressionante, ao mesmo tempo, arriscada. A nova lesão surgiu justamente quando ele retomava atividades com bola em um treino restrito, um momento que deveria representar esperança, mas que acabou transformando-se em novo ponto de interrogação em sua trajetória recente, levando o departamento médico a adotar protocolos ainda mais rigorosos e controlados em relação a qualquer tentativa de retorno precoce. Mesmo diante dessa realidade desafiadora, o jogador recusou-se a desaparecer nos bastidores e escolheu manter-se presente, tanto física quanto emocionalmente, junto ao restante do elenco, acompanhando treinos, reuniões e concentrações, buscando oferecer apoio psicológico, palavras de incentivo e, principalmente, uma presença simbólica que representasse a continuidade da luta coletiva. Durante as celebrações do título, em plena região central da cidade maravilhosa, em cima de um trio elétrico cercado por milhares de pessoas, foi possível ver não apenas um atleta comemorando, mas um torcedor genuíno revivendo memórias de infância, conduzindo cânticos, entoando músicas conhecidas e unindo vozes como se estivesse novamente nas arquibancadas, agora com a diferença de que fazia parte diretamente da história que sempre sonhou em escrever. A emoção tomou conta de suas palavras,
pois ao falar sobre sua relação com o clube, ele não utilizou frases prontas nem discursos ensaiados, mas sim declarações profundas sobre pertencimento, legado, família e fé, reforçando que aquela conexão transcende contratos e títulos, sendo fruto de uma ligação construída ao longo de toda uma vida dedicada à paixão pelo futebol e pelo manto sagrado. Ele relatou que, mesmo sem poder pisar no gramado durante a decisão, seu coração pulsava no mesmo ritmo dos companheiros que lutavam em campo, que cada lance era sentido como se estivesse sendo vivido por suas próprias pernas, e que a ansiedade daquele momento era até mais cruel do que enfrentar fisicamente o adversário, pois não havia a possibilidade de interferir diretamente no desfecho do jogo. Apesar disso, ele jamais demonstrou dúvida quanto ao desfecho positivo do confronto, expressando confiança absoluta no elenco, nas decisões da comissão técnica e na força coletiva que havia sido construída ao longo de toda a campanha. Uma confiança que se mostrou plenamente justificada quando o apito final confirmou mais uma conquista histórica. Sua participação fora das quatro linhas, portanto, não foi secundária, pois ele tornou-se uma espécie de elo invisível entre arquibancada e vestiário, um símbolo de resistência e devoção que fortaleceu ainda mais o espírito do grupo nos momentos mais decisivos. A cada novo dia, o processo de recuperação segue acompanhado com cautela extrema, envolvendo sessões prolongadas de tratamento, exercícios monitorados, atenção constante à resposta muscular e uma disciplina quase militar, algo que exige não apenas força física, mas também um controle mental acima da média. O que realmente transforma essa história em algo especial é o fato de que, mesmo estando limitado temporariamente, ele se recusa a pensar como alguém derrotado pelas circunstâncias, mantendo uma mentalidade positiva que contagia quem está ao seu redor, fazendo dele uma referência dentro e fora das quatro linhas. Enquanto o calendário avança e a expectativa pela competição internacional cresce, cresce também a curiosidade sobre até onde sua determinação poderá levá-lo, se será possível romper as previsões médicas, encurtar prazos e protagonizar mais um capítulo improvável em sua trajetória profissional. A comissão técnica, por sua vez, mantém uma postura equilibrada entre o otimismo do jogador e a responsabilidade de preservar sua saúde a longo prazo, criando um ambiente de diálogo constante, onde decisão nenhuma é tomada sem análise detalhada de cada cenário possível. Esse equilíbrio entre sonho e prudência criou uma narrativa paralela à própria competição, fazendo com que torcedores em diversas partes do mundo acompanhassem não apenas os resultados do time, mas também cada pequena evolução física do atleta, cada imagem divulgada, cada treino supervisionado. O caso dele passou a representar muito mais do que uma simples recuperação esportiva, ele se transformou em metáfora de resistência, em exemplo de superação e em lembrança viva de que a paixão pelo esporte pode mover barreiras que, para muitos, pareceriam intransponíveis. Dentro do clube, a sua postura foi interpretada como demonstração máxima de comprometimento, reacendendo entre os mais jovens a chama da responsabilidade, do esforço contínuo e do verdadeiro significado de lutar por algo que vai muito além de uma simples partida de futebol. À medida que a data do torneio se aproxima, cada dia assume um peso simbólico gigantesco, e a pergunta que ecoa entre torcedores e jornalistas já não é apenas sobre quem será escalado ou qual formação será utilizada, mas sim se haverá tempo suficiente para que ele volte a vestir o uniforme e entrar em campo como protagonista da própria redenção. Independentemente do desfecho, sua história recente já está marcada como um dos capítulos mais emocionantes dos últimos tempos, pois revelou a essência de um atleta que compreende que a grandeza não está apenas na habilidade, mas na capacidade de resistir, persistir e continuar acreditando quando tudo parece indicar o contrário. E é exatamente essa chama interna, essa recusa em aceitar a impossibilidade, que mantém viva a esperança de milhões de torcedores que observam atentos cada passo, cada progresso, cada sinal de que um reencontro épico com os gramados pode, sim, acontecer antes do previsto. Se quiser, no próximo passo posso transformar essa versão em um roteiro para vídeo narrado, artigo de capa ou matéria de impacto para redes sociais. Aqui no Flamengo em Foco, você recebe as notícias mais quentes do Mengão todos os dias. Então já se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização importante sobre o mais querido. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa notícia, a opinião da nação é fundamental. A gente se vê no próximo vídeo.